Ninguém previu isso, nem Elon Musk, nem Wall Street, nem a corrida bilionária por veículos elétricos. Mas no coração do ultra secreto, no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Honda, aconteceu algo que não deveria ter vazado do laboratório. Algo que poderia abalar o império dos veículos elétricos da noite para o dia. Sem manchetes, sem revelação espetacular, apenas uma demonstração discreta dentro de uma instalação de testes secreta em Saitama, no Japão. Um único protótipo sem bateria, sem gasolina, sem tanque de hidrogênio, apenas água. E em 48 horas, os tremores já eram sentidos. 14 bilhões de dólares americanos foram perdidos em ações de empresas de veículos elétricos. A Tesla vacilou. A Rivian despencou. A Panasonic sofreu um revés. Porque o que os engenheiros da Honda supostamente revelaram não é apenas um novo motor. É um desafio direto a tudo o que a indústria de carros elétricos construiu na última década: água da chuva, água da torneira, até mesmo água do mar. O veículo não transporta hidrogênio. Ele o produz em tempo real enquanto dirige. Sem metais raros, sem rede de carregamento, sem dependência de lítio, apenas uma reação química controlada que subverte todas as regras. Fontes dentro do laboratório descreveram a cena como inacreditável. Um engenheiro ficou paralisado, incapaz de se mexer. Outro, quebrando o protocolo, recebeu uma ovação de pé que durou quase 5 minutos. E nas salas de reuniões notoriamente reservadas da Honda, isso não é apenas entusiasmo. É nada menos que uma ruptura histórica. Porque se essa tecnologia for legítima, e os primeiros rumores sugerem que, sim, o futuro não será sobre baterias, será sobre água. Então, antes que essa história seja esquecida, antes que os lobistas corporativos tentem abafá-la, curta, inscreva-se e fique ligado, hein? Porque o que você está prestes a presenciar pode marcar o início de uma era elétrica pós-eleitoral. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre hidrogênio. Este não é o Honda Clarity 2. Aquele carro usava células de combustível, um tanque separado e um sistema complexo de pressurização. Limpo, sim. De prático? Nem tanto. E a infraestrutura era um empecilho. Este novo motor é diferente. Aqui, a combustão é verdadeira. Os engenheiros da Honda descobriram uma maneira de queimar hidrogênio diretamente dentro de um motor de combustão interna, utilizando uma câmara reforçada capaz de suportar temperaturas acima de 2.000 graus Celsius. O resultado? Uma máquina potente e de alto desempenho que produz apenas um subproduto vapor. Mas aqui está a parte impressionante. O motor não armazena hidrogênio. Ele o cria sob demanda por meio de um nanocatalisador patenteado, combinado com um sistema piezoelétrico de divisão da água. O veículo extrai átomos de hidrogênio das moléculas de água enquanto está em movimento. Isso mesmo. A água entra. O hidrogênio é gerado instantaneamente pela combustão. E a única coisa que sai do escapamento é uma névoa inofensiva. Quanta água ele consome? Cerca de 5 litros por 100 km. Sem incêndios na bateria, sem sobrecarga na rede elétrica, sem metais raros, apenas água pura. E sim, a Honda afirma que até água salgada funciona. Barris de água da chuva, rios e até mesmo água da torneira poderiam teoricamente servir de combustível. Então por que o mundo nunca ouviu falar disso até agora? Porque esse motor não é novo. A Honda começou a desenvolvê-lo discretamente há quase 2 décadas, sob uma iniciativa secreta conhecida como Projeto Aqua Drive. Projeto.
A faísca reacendeu em 2007 com o início da mania das baterias de íon lítio. A Honda, já pioneira em híbridos e com visão de futuro, previu as limitações que pairavam sobre a tecnologia de baterias. Em absoluto sigilo, começou a desenvolver uma alternativa baseada em combustão que dispensava mineração recarga e as escassas cadeias de suprimentos de materiais. Em 2011, o projeto Aqua Drive já contava com protótipos funcionais. Então, repentinamente, desapareceu. Sem anúncio, sem explicação, sem vazamentos. Silêncio. Fontes internas insistem que não se tratou de uma falha técnica. A pressão de conglomerados petrolíferos, lobistas de baterias e até mesmo parceiros em tecnologia híbrida supostamente forçou o projeto à clandestinidade. Startups de veículos elétricos estavam surgindo rapidamente, e um motor movido a água poderia ter derrubado muitos interesses consolidados. Então a Honda o engavetou. Os engenheiros foram realocados. Muitos migraram para projetos mais aceitáveis, como sistemas híbridos de última geração ou o programa de células de combustível Clarity. As células dessas células de combustível de hidrogênio eram politicamente mais seguras, mais fáceis de regulamentar e muito mais simples de gerenciar. Mas o mundo não parou. Em 2024, as manchetes sobre veículos elétricos estavam repletas de incêndios em baterias. As redes elétricas lutavam para suportar a enorme demanda por recarga. Controvérsias sobre a mineração de lítio eclodiram na África e na América do Sul. E de repente, a liderança da Honda vislumbrou algo que não via há anos uma oportunidade. O projeto Aqua Drive foi discretamente retomado no início de 2025, e desta vez, a Honda não começou do zero. Eles recuperaram os protótipos, 3 veículos movidos a água que ficaram guardados por mais de uma década em uma instalação com temperatura controlada na província de Saitama. Equipados com tecnologia moderna, os protótipos atualizados foram colocados em circulação em apenas 5 meses. E o resultado surpreendeu até mesmo os engenheiros que os construíram aceleração de 0 a 100 km por hora em 4 segundos, mais rápido que um Clarity híbrido, plug-in rivalizando com muitos dos melhores veículos elétricos. Velocidade máxima de 180 km por hora, com torque constante mesmo em subidas íngremes. Autonomia impressionante, de 760 km, com um único reabastecimento de 50 litros de água. Reabastecimento sem postos de hidrogênio de 2 milhões de dólares americanos. Sem custos de eletricidade, apenas água comum. Conecte uma mangueira, a porta integrada acione um interruptor e o tanque enche em menos de 3 minutos, sem horas de espera para recarregar, sem preocupação com a autonomia, sem degradação da bateria ao longo do tempo. E o melhor de tudo, a manutenção é mais simples do que a de um motor a gasolina tradicional. Sem módulos de bateria complexos, sem preocupações com o líquido de arrefecimento, apenas mecânica simples e confiável. Os engenheiros da Honda afirmam que as taxas de desgaste são 42% menores do que as dos motores de combustão interna convencionais. Por quê? Porque o vapor de água é o único gás de escape, sem acúmulo de carbono, sem fuligem e com um estresse térmico significativamente menor nas peças internas. O que começou como um experimento secreto nos anos 2000 pode agora ser a maior ameaça existencial para a indústria de veículos elétricos.
E o que acontecer a seguir poderá causar um impacto profundo em todas as montadoras, em todas as pequenas empresas e em todas as startups de baterias do planeta. Porque no momento em que isso entrar em produção em massa, tudo mudará. A Honda já iniciou testes internos em diversas variantes prontas para produção. Ninguém estava preparado para o tremor que a Honda causou no mundo dos veículos elétricos, nem mesmo a Tesla. Se esse motor funcionar como prometido, toda a cadeia de suprimentos de veículos elétricos, a espinha dorsal de uma indústria trilionária, acaba de ser atingida por um tsunami silencioso e invisível. Dentro da Giga Nevada da Tesla, o pânico se espalhou silenciosamente. Os módulos de bateria, antes considerados o núcleo do transporte sustentável, de repente se tornaram obsoletos. Lítio não é mais necessário. Cobalto e níquel são irrelevantes. Aquela fábrica de baterias da Panasonic avaliada em bilhões de dólares no Kansas, um potencial ativo obsoleto. Executivos da Lucid, da Rivian e de gigantes tradicionais como a GM foram convocados para reuniões urgentes a portas fechadas menos de 24 horas após o protótipo surgir. A mensagem em todas as salas era a mesma: se esse motor a água for real, estamos perdidos. Não se tratava apenas dos materiais, mas também da infraestrutura. Milhares de estações de carregamento nos EUVs, toda a rede de superchargers repentinamente desnecessária. As startups de reciclagem, que apostavam em baterias de lítio descartadas, já estavam reduzindo suas operações. Não se pode reciclar o que não está sendo usado. E os números eram impressionantes. Não se tratava de um motor de ficção científica que exigisse metais de terras raras ou células de combustível revestidas de platina. Custo total: $1.320 americanos. Menos de um terço do custo de um sistema de propulsão típico de um veículo elétrico. Sem baterias enormes, sem inversores de alta tensão, apenas um pequeno tanque de água, um separador de hidrogênio, um conversor elétrico em forma de torta e um supercapacitor do tamanho de uma lancheira. O custo operacional é de 0 centavos por milha. Isso não é um erro de digitação. Compare com 3. A maioria dos veículos elétricos gasta apenas alguns centavos por milha e a viabilidade econômica se tornou inviável. Mesmo considerando a produção e o search e o fornecimento de energia, as emissões totais deste Honda, movido a água, foram 78% menores do que as do Tesla mais ecológico, incluindo a fabricação. E o ponto de equilíbrio foi atingido em 1 ano. Essa é a rapidez com que um usuário médio recupera um investimento extra por meio da economia de combustível. Depois disso, o transporte é essencialmente gratuito por tempo indeterminado. Então, que tipo de mágica estava escondida dentro deste Honda? Em seu núcleo está algo que os engenheiros antes consideravam impossível: um ultrassonicador elétrico OLET. Usando vibrações mecânicas de alta frequência, ele divide as moléculas de água instantaneamente em hidrogênio e oxigênio, sob demanda. Sem armazenamento, sem compressão, sem explosão. O hidrogênio alimenta uma câmara de combustão compacta, enquanto o oxigênio é expelido ou reabsorvido. A energia não é armazenada em uma bateria de íon lítio, mas em uma densa matriz de supercapacitores que estabiliza a corrente e até se recarrega com o próprio movimento do carro. Partida a frio verificada a menos 22 graus Celsius. Emissões adequadas para o inverno.
testes de laboratório mostram apenas traços de oxigênio e gotículas de água. Sem NOx, sem CO2, sem poluição atmosférica. Numa manhã fria, o vapor do escapamento é o único sinal de que o motor está funcionando. E crucialmente não há tanque de hidrogênio em compressão ou risco de incêndio. O motor gera exatamente o que precisa durante a condução, funcionando essencialmente como uma usina de energia portátil movida a água e ar. Então, por que o mundo não está comemorando? Porque alguns interesses muito poderosos estão furiosos. Em 48 horas após o vazamento, reguladores europeus teriam emitido diretrizes internas para revisar as políticas de combustíveis sintéticos e hidrogênio alternativo. Tradução: desacredite-o antes que se espalhe. Lobistas do setor petrolífero no Texas, surpreendidos por uma fonte de combustível que dispensa perfuração oleodutos e refinarias, descartaram a notícia como uma jogada de marketing, enquanto discretamente pressionavam por proteções fiscais emergenciais para combustíveis. Um senador americano teria redigido um projeto de lei propondo um imposto sobre o uso de água para veículos não agrícolas. Sim, um imposto sobre a água. Na China, equipes de pesquisa e desenvolvimento automotivo começaram a recuperar pesquisas arquivadas de MI, inteligência artificial, provenientes de parcerias com universidades. Esforços de engenharia reversa já estão em andamento. O Ministério da Economia do Japão teria sido alertado de que o roubo de propriedade intelectual é inevitável. A Tesla tomou uma atitude surpreendente, suspendendo todas as atualizações do sistema de propulsão de Cybertruck. Nenhuma razão oficial foi dada, mas fontes internas dizem que Musk quer entender completamente o motor hidráulico antes de se comprometer com outro salto no desenvolvimento de veículos elétricos. Porque mesmo que 60% dessa tecnologia seja real, ela muda tudo. A Honda não está apenas ameaçando o mercado de veículos elétricos, está abalando os alicerces da economia energética global. Sem lítio, sem terras raras, sem dependência da rede elétrica, apenas água. Essa única palavra é suficiente para desencadear pânico em todos os setores, continentes e ideologias. A água não pode ser controlada, privatizada ou extraída por fraturamento hidráulico. E quando ela se torna o combustível do futuro, os mercados de energia não são apenas afetados, mas reescritos. E a primeira vítima, o dinheiro. O terremoto financeiro se espalhou rapidamente. Poucas horas depois do segredo da Honda ser revelado, os mercados de petróleo entraram em colapso. A Saudi Aramco, joia da coroa do domínio petrolífero, perdeu impressionantes 41 bilhões de dólares americanos em valor de mercado em um único dia. Não foi uma queda, foi um colapso. Do outro lado do mundo, o Fundo Soberano da Noruega, avaliado em trilhões de dólares, suspendeu seus agressivos investimentos em lítio. Durante anos, apostaram nos veículos elétricos como o futuro. Da noite para o dia, sua bola de cristal se estilhaçou. As ações de startups de lítio despencaram antes mesmo que a mídia tivesse a chance de divulgar a história. Entretanto, a Índia, de forma discreta, mas deliberada, começou a demonstrar interesse em se tornar um polo de fabricação de motores hidráulicos até 2026. Notas de reunião vazadas sugerem que altos funcionários se encontraram com a divisão Ásia-Pacífico da Honda apenas 48 horas após o surgimento do protótipo para discutir a infraestrutura de reabastecimento em áreas rurais e a possível adaptação militar no Himalaia. O iene japonês, há muito tempo castigado pela inflação, teve uma valorização repentina. As ações da Honda subiram 17% em uma única sessão de negociação
o maior ganho em um único dia na história moderna da empresa. E em uma reviravolta que poucos previram, a Rússia entrou na conversa. Fontes do Kremlin teriam aprovado um programa acelerado para adaptar o motor a tanques, caminhões de logística e até protótipos de drones submarinos. Mas, enquanto o mundo se apressava para acompanhar o ritmo, mais segredos vazaram. E desta vez não se tratava da Honda. No início de junho, engenheiros anônimos, supostamente, parte de uma equipe de subcontratados demitida, publicaram esquemas completos do separador catalítico de hidrogênio PZ, ou em um fórum de denúncias. Em poucas horas, os documentos foram baixados mais de 4 milhões de vezes. O escritório de patentes do Japão confirmou que a tecnologia havia sido brevemente registrada em 2023 e em seguida misteriosamente retirada. A suspeita de que a Honda havia sido forçada a manter silêncio até então aumentou. Memorandos internos das divisões de P, BOAD em Saitama e Toiji revelaram algo ainda mais ousado. A Honda já havia implantado 10 frotas de teste em 3 continentes sob empresas de fachada. Um protótipo foi testado em campo, no Quênia rural, em estradas lamacentas, calor extremo e grandes altitudes. O resultado zero, perda de desempenho. Relatórios de laboratório confirmaram que mesmo em ambientes fechados, túneis ou garagens subterrâneas, as emissões do motor permaneceram completamente atóxicas, apenas vapor de água e traços de oxigênio. Sem CO2, sem óxidos de nitrogênio, sem fuligem, nem mesmo hidrogênio residual. Era tão limpo que dava para respirar o cheiro dos gases de escape. Mas nem tudo é perfeito. E agora sinais de alerta começam a surgir por todo o sistema. Água sim, a água pode se tornar o novo petróleo. Em regiões que já enfrentam secas como a Califórnia ou partes da África subsaariana e da África, especialistas alertam que a demanda localizada por combustível pode sobrecarregar o abastecimento municipal. Estamos entrando em território desconhecido, onde tensões geopolíticas podem surgir sobre quem abastece seus carros e com qual água. O sistema central do motor também requer ligas resistentes à corrosão, aumentando os custos iniciais de fabricação em cerca de 15%. Alguns metais não são raros, mas são especializados e a cadeia de suprimentos global não está preparada. As seguradoras estão perplexas segundo relatos. Uma fonte afirma que as seguradoras não conseguem classificar o motor como elétrico, a combustão ou a célula de combustível de hidrogênio. É uma terra de ninguém regulatória. Governos municipais podem até limitar o consumo diário de água em postos de abastecimento públicos para evitar sobrecarga nas redes elétricas. E se isso acontecer, as atualizações da infraestrutura para veículos elétricos, carregadores, subestações e sistemas de baterias de reserva podem ser completamente interrompidas, porque investir em um sistema de propulsão que acabou de ser superado pela água, ondas sonoras e engenhosidade, a tempestade ainda não passou. Na verdade, está apenas começando. A expectativa é que a Honda apresente o motor a água ao público em geral no próximo Salão do Automóvel de Tóquio, não como um protótipo, mas com planos de produção em larga escala. Os primeiros modelos de lançamento podem aparecer primeiro na Ásia e no Oriente Médio, onde a adoção de veículos elétricos ficou para trás devido a desafios de infraestrutura.
E agora, esse atraso parece quase profético. E quanto a Elon Musk? Até agora silêncio. Nenhum tweet, nenhum meme, nenhuma coletiva de imprensa. O homem que já opinou sobre tudo, desde Dogecoin até lançamentos da SpaceX, não disse uma palavra sobre o motor que poderia tornar a missão da Tesla obsoleta. Fontes internas afirmam que as de que as atualizações na produção desde já dita segunda da Cybertruck foram discretamente congeladas para revisão. Outras montadoras não estão esperando. Vazamentos de Detroit e Cell sugerem que reuniões de emergência já estão em andamento, com algumas empresas solicitando discretamente apoio governamental apenas para migrar para a propulsão à água. E a Honda não está diminuindo o ritmo. Um plano foi discretamente submetido ao Ministério da Economia japonês na semana passada. A meta é produzir 1 milhão de motores a água por ano até 2027. Este não é apenas o fim dos veículos elétricos como os conhecemos. É um botão de reinicialização para toda a indústria automobilística global. De Detroit a Dubai, das estações de carregamento às minas de cobalto, tudo está repentinamente por um fio. A revolução não será televisionada. Ela será desencadeada com um giro de chave e um jato d'água. Se este é apenas o começo, você não vai querer perder o que vem a seguir.